tudo bem? Estamos aqui para mais um The Review is Coming e hoje a gente vai apresentar o livro Clube de Boxe de Berlim e a nossa convidada é a Bruna. Oi, tudo bem? Eu sou a Bruna, como a Bianca falou, graduanda em Educação Física aqui na Universidade Federal do Paraná e participo também no grupo de pesquisa de esporte, jogo e transmídia. Esse livro foi escrito pelo autor americano Robert Chernow. Ele, além de escritor, ele também é produtor televisivo. E o primeiro livro dele, que é My Mother, the Cheerleader, que não existe uma publicação em português, ele está sendo feito um longa-metragem com produção da Julia Roberts. De Boxe de Berlim é um livro que vai tratar a história de um menino judeu que vive na época da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, e ele tem inserido dentro dessa história uma figura que é uma figura real, que é a do atleta Max Schmeling. Ele realmente foi um boxeador na vida real e nesse momento dele como boxeador, representado como a supremacia da raça ariana, conhecido como um herói nazista e tudo mais. Apesar de todas essas contradições de relação dele como um herói nazista, na vida dele ele salvou 2 irmãos dessa realidade nazista. Ele levou 2 irmãos para a América. No livro, apesar do Max ser relatado como a figura que ele realmente foi, ele relata esses 2 irmãos, um deles sendo o Cal, que é o narrador, o personagem principal do livro, e diferente da vida real, ele tem uma irmã mais nova, que é a Hilde. Fazendo um panorama geral do livro, no início, o Cal ele tem uma lista de prioridades da vida dele, e fica bem irônico essa lista, porque as prioridades dele estão relacionadas com a preocupação com a espinha que ele tem no rosto, ou assim, com a vontade que ele tem de namorar com a menina do prédio dele, vontades assim que você, quando leva em consideração o contexto nazista, você não vê como tão importante. E o mais irônico é que o último item da lista dele é preocupação justamente com a juventude hitlerista e lutar contra os nazistas da época. E durante o livro, esse panorama, essas prioridades dessa lista dele vão se alterando junto com o contexto, né? Fica evidente a proibição de entrada de judeus em alguns espaços, regras sociais mudam, ele é expulso da escola dele. Então, junto com isso, o Cal vai tendo uma nova percepção dessa sociedade e essas prioridades mudam, colocando justamente a última prioridade, que era lutar contra os nazistas, como a principal delas. O livro a história começa em 1934, então ao mesmo tempo em que a gente vê uma evolução do personagem Cal, a gente também vê essa evolução do nazismo. Então, no final do livro, o nazismo vai estar na sua fase mais de maior controle e de maior agressão contra os judeus. No início do livro, o Cal está na escola e ele sofre um confronto contra a juventude hitlerista. Então ele é atacado por um grupo de jovens nazistas que atacam ele justamente pelo fato dele ser judeu. E ali ele se nota como um menino muito incapaz, né? Ele não consegue se proteger, ele leva uma surra e ele volta para casa tipo, poxa, eu não consegui fazer nada. E daí ele se chama de mijão e tudo mais, se colocando para baixo. E no decorrer do livro, ele tem um encontro inesperado com o Max. E mais inesperadamente ainda, ele fica sabendo de que o pai dele é super amigo do Max. Tipo, nossa, meu pai é super amigo desse boxeador super conhecido. Que legal. Ele é surpreendido pelo convite de Max para treinar no clube de boxe de Berlim. E nesse momento ele já se anima, porque assim, poxa, o Max Schmeling viu um potencial em mim. Então já começa a mudar um pouco esse pensamento dele como um menino incapaz e tudo mais. E ele começa a pensar, pô, se o Max Schmeling viu alguma coisa em mim, eu acho que eu posso tentar, né? Então a gente vai perceber que a entrada do Cal no boxe, ela teve nesse primeiro momento uma relação
com o boxe como uma forma de defesa. Então ele vai se transformar a partir do boxe naquele adolescente inseguro e covarde em uma pessoa capaz de se impor e de lutar pelos seus direitos e de conseguir evitar conflitos através da luta mesmo. Em determinado momento da história, da narrativa, quando o Cal ele vai pro clube de boxe de Berlim propriamente dito, num primeiro momento ele é rejeitado porque os lutadores que treinam lá já são adultos, já são instituídos e consideram aquela figura magricela, porque o Cal é magricelo, não tem o menor porte de um lutador. O que essa figura está fazendo aqui, né? O que ele está achando que vai conseguir dentro aqui dentro desse contexto. Mas daí quando eles veem o vínculo do Cal com o Max, ele, bom, então talvez esse menino tenha alguma coisa de diferente, afinal o Max Schmeling tá querendo treinar ele, então algo de diferente tem. O único personagem que em todo momento se identifica com o Cal, o único personagem do clube de boxe de Berlim que se identifica com ele, com o protagonista já no início, é o Neblig. Esse menino, ele, assim como o Cal, na escola ele sofria o que hoje a gente chama de bullying. Então ele era agredido pelos outros meninos porque ele era uma criança diferente, e daí o pai dele resolveu colocar ele no boxe para que ele aprendesse a se defender. Uma história muito semelhante ao do Cal, que começou a lutar boxe porque o Max vai achar que ele tem potencial para ser um atleta, mas ele internamente achou aquilo interessante como um meio de defesa. E ao longo do livro também tem outras aproximações do Neblig com o Cal. Tem essa questão da semelhança de entrar no boxe e ver no boxe uma defesa. E também o Cal, ele é um menino que ele gosta muito de fazer histórias em quadrinhos, de escrever e desenhar. Só que ele faz isso porque ele gosta, ele não tem reconhecimento. E daí quando ele conhece o Neblig, ele descobre que o Neblig também gosta dessas histórias em quadrinhos, e eles começam a compartilhar isso. E o Neblig é a primeira pessoa que reconhece que o Cal realmente tem um dom para isso e que não é um simples lazer, que ele faz muito bem aquilo. Ao longo da narrativa existem alguns personagens que que têm um papel bastante importante e relevante. A figura da mãe do Cal, enquanto questionadora da ideia do boxe, então no primeiro momento parece que a mãe dele não quer que ele pratique boxe, né? Porque acha que não faz sentido, acha que eles têm outras prioridades nesse momento que a Alemanha vive do que o filho se preocupar em praticar algum esporte. Até quando o Max propõe que o Cal vá treinar, ela fala, porque é uma troca de valores com o pai. Então ele fala, por que você não pega o dinheiro do Max em vez dele proporem das aulas, né? Então aí você pensa que a mãe não valoriza o boxe. Mas daí em outro momento, mais no meio pro final do livro, quando o Cal se questiona se ele vai mesmo continuar o boxe, ela fala pra ele que ela percebe que ele gosta daquilo e que isso é o mais importante, por isso ele deve continuar sim, focando no boxe e querendo continuar o boxe para continuar gostando, tendo esse prazer. Outra figura que também vai fazer o Cal pensar em por que ele pratica o boxe é a figura da Greta. A Greta é uma menina que mora no prédio do Cal e é a paixão dele. Então ele tem o objetivo de namorar com ela e tal. Embora ela não seja judia, e os pais dela, se souberem que o Cal é judeu, vão barrar esse relacionamento, obviamente. Como acontece depois, em outro momento. Mas ela é a primeira figura que pergunta pro Cal por que ele vai lutar boxe. Mas por que alguém, ela questiona, por que alguém se deixaria agredir ou agrediria outra pessoa? Sem ter nada contra ela. E daí é muito interessante, porque daí o Cal vai explicar. Em princípio ele não entende muito porque ele quer fazer isso, mas ele explica
Ele mesmo começa a se questionar, tipo, nossa, é verdade. Acho que nem eu sei por que eu tô no boxe, né? E daí ele começa a se questionar sobre isso. E em certo momento ele fala pra Greta assim, o boxe ele não é uma simples luta. Existem as regras do boxe. Então assim, quando eu tô lutando lá no ringue, tem regras determinadas. Diferente de quando ele lutou com a Matilha de Lobos, que não tinha regra nenhuma. Então podia um grupo de meninos lutar contra ele, que era um só. Podem usar diversos equipamentos na luta, ou seja, não existem regras. Isso também dá um panorama da questão da relação das regras do boxe com as regras da sociedade. Em um certo período mais pra frente do livro, o Cal, depois de um tempo que ele já tá treinando no boxe, ele vai ter uma luta contra um menino da juventude hitlerista. E como ele realmente se tornou um bom boxeador, ele tava vencendo a luta. Só que daí, esses meninos da juventude hitlerista usaram as regras da sociedade para intervir dentro do boxe, ou seja, em vez de continuar a luta e ver quem seria o vencedor, eles acusam o Cal como judeu para impedir que a luta seja finalizada, que o que ocorreria seria uma possível vitória do Cal, ou seja, uma possível vitória de um judeu, o que não poderia ocorrer, porque o judeu não pode ser superior a um ariano, né, a alguém puro. Isso, então embora o boxe como um esporte tenha uma certa autonomia, ele vai, em alguns momentos históricos, sofrer influência, e no caso do nazismo, uma forte influência da política e da cultura daquele momento. Então, o que se sobrepôs ali foi o fato dele ser judeu. Então, um judeu não vai ganhar de um ariano puro. Isso a gente não vai deixar acontecer. Foram o que os alemães daí instituíram nessa competição quando descobriram que ele era um judeu. Outra questão forte que a gente percebe no livro sobre o nazismo e sobre a ideologia nazista é a questão da utilização dos atletas como uma forma de propaganda, para mostrar que o ariano puro era o sinônimo de vitória, era aquela pessoa que era melhor do que qualquer outra raça. E quem aparece como essa figura é o Max Schmeling, que é o atleta super importante que era utilizado para divulgar o nazismo. Ao longo do livro, você vê vários insights assim, do domínio da mídia nas questões de interesse. Então, quando o Max ele perde pro Joey Louis, que era um negro, em vez das mídias colocarem a vitória do negro, o que não poderia, eles evidenciam a luta de Max, sempre colocando Max como supremo, por mais que ele tenha perdido, né? Então, ao longo do livro fica evidente essas questões da mídia colocando o que interessa para ela, com vários exemplos que ele coloca. Então, quando o Max ele perde de Joey Louis, Cal e a família dele estão escutando no rádio, e assim que ele perde, dá o fim da luta, o rádio para de transmitir a luta, né? Porque ele perdeu, então não pode, Mariana não pode perder do negro, então para de transmitir. Outras informações também são assim, durante esse momento, vários ataques nazistas estão acontecendo com os judeus. Só que a mídia coloca o contrário, coloca como toda aquela bagunça foi causada pelos próprios judeus. Então, assim, sempre notando essa questão de interesse e ficando claro, essa mídia bem diferente do que a gente conhece de hoje, que é chamada da mídia velha, com essa questão controladora mesmo, né, de passar apenas o que interessa para ela. E a partir daí, com essas informações passadas da mídia, Cal começa a questionar o Max como seu herói. Por quê? Porque na mídia o Max aparece sempre em jantares com o Hitler, como um herói nazista, representando a supremacia ariana. Então a partir daí o Cal pensa, mas eu sou judeu, como que eu vou ter um herói desse? E aí começa um questionamento sobre o Max. E concomitante a esse questionamento do Cal com relação ao Max, o protagonista ele começa a ver uma série de reportagens sobre atletas americanos de destaque. E nos Estados Unidos, o que acontecia nessa época era que a representatividade do boxe
ela existia através das minorias. Então eram os negros, os italianos, os judeus. E o Max, então o Cal vai ter outros heróis. A partir desse momento, ele deixa de ter o Max Schmeling como um herói e passa a ter primeiro o Barney Ross, que é um atleta americano, e depois o próprio pai dele, quando ele vai descobrindo uma série de fatos que o pai dele viveu na Primeira Guerra Mundial, que antes ele não conhecia. E então ele não mantém um único herói ao longo da narrativa. E junto com a descoberta dos boxeadores americanos e com esses novos heróis, aparece também, citado por Max, a história das Olimpíadas de 1936, em que Jesse Owens é o campeão olímpico, deixando Hitler enfurecido. Então é uma citação que, para o contexto histórico, é totalmente relevante. E o Cal, ele achou extremamente fascinante o fato de um negro ter ganhado as Olimpíadas de 1936. Bom, com essa mudança dos heróis ao longo da narrativa, tem um momento que ele ganha do Neblig uma história em quadrinhos do Super-Homem. E ele acha demais o Super-Homem porque ele tem características judias, ele é moreno, ele tem um nariz grande. Então ele fala, nossa, lá nos Estados Unidos é muito diferente daqui, tem um Super-Homem com características judias. Com relação a essas características estéticas do Super-Homem, durante todo o livro, a irmã do Cal, ela aparece como tanto a irmã como o pai, eles são figuras visivelmente representativas dos judeus. E por isso a irmã passa quase toda a obra sofrendo por ter aqueles traços. Então ela sofre preconceito na escola, ela sofre preconceito em todos os ambientes os quais ela frequenta, e ela se sente inferior, porque justamente na Alemanha se prega que os judeus são inferiores. Então ela absorve essas ideias e se sente extremamente inferiorizada. E durante o livro inteiro você nota uma certa relação de paternidade do Cal com a irmã dele, porque ele sempre tem muito cuidado com ela, e justamente essa relação dele com o boxe interfere muito na relação do Cal com a irmã, porque ele se sente mais protetor, ele se sente mais capaz de proteger a irmã. E durante todo esse momento, ele utiliza a habilidade dele com as histórias em quadrinhos para entreter a irmã. Só que é interessante que ele usa dois personagens, que é o Winzig e o Spatz. O Winzig, que ele faz uma analogia com a irmã dele, né? E o Spatz, que seria ele nas histórias em quadrinhos. O Winzig, ele é representado como um ratinho, então toda essa representação é no diminutivo. E o Spatz é uma ave bonita, grandiosa, mesmo nas histórias em quadrinho, protege o Winzig, que seria representado pela Hilde, que é a irmã. É clara essa analogia entre a história em quadrinhos e a realidade dele com a irmã dele. Outras características que daí se associam realmente ao boxe e que aparecem em outras obras literárias ou no cinema sobre o boxe, quando eles abordam esse esporte. Em primeiro lugar, o boxe associado a uma questão de superação. Então, o Cal vive um momento histórico bastante pesado, um momento no qual os judeus estão cada vez mais sendo destruídos pela cultura e pela ideologia alemã nazista, mas ele encontra no boxe então essa forma de lutar, de ganhar coragem e então inclusive conseguir fugir para os Estados Unidos, que é um lugar onde ele vai ser aceito, porque nos Estados Unidos os judeus estão sendo aceitos, inclusive existem heróis americanos que são judeus. E ainda a questão dos corpos dos atletas, porque são corpos marcados pelas lutas, eles estão repletos de cicatrizes, e o que também é corriqueiro quando se fala da prática do boxe.
Mas embora esses corpos sejam machucados, eles são fortes, eles são musculosos, o que mostra que esses lutadores são guerreiros, são capazes de conseguir se superar, viver as dificuldades que lhes são impostas na vida também, não só dentro de um ringue, mas na própria vida do lutador. Então fica bem clara essa questão do esporte, no caso boxe, como salvacionista. E apesar de ser um livro que aborda a Segunda Guerra, o nazismo, comparado a outros livros, ele não é pesado, justamente por ser uma literatura juvenil. Então, você nota que, apesar de estar nesse contexto, o foco fica no boxe, nas relações do Cal e a família dele, não deixando tão pesada essa questão nazista. É isso. É isso. E se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem no Facebook, façam um comentário aqui, que pra gente é muito importante saber o que vocês estão pensando sobre as nossas discussões. Se quiserem propor outras obras literárias, cinematográficas, ou outras ações pra gente pôr em prática, sintam-se à vontade. E até o próximo The Review is Coming. Angel sent